Boa tarde, turma 100. Desejo a todos saúde, paz e muita vontade de estudar. Estamos chegando à nossa reta final do segundo bimestre, né? E nossa prova é na terça-feira, dia 22, no segundo horário. Eu vou postar a prova e dar um tempo de até, parece que 24 horas no máximo, de tempo para vocês devolverem, tá bom? 24 ou 12 horas, eu vou confirmar com a direção. Agora não esqueçam de enviar a prova do dia 22, tá bom? Quanto à segunda atividade, eu reenviei porque eu descobri que tinha tido um problema e ninguém tinha mandado de volta. Não sei se teve problema novamente. Qualquer coisa me falem, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre função. Nós já vimos a definição de função, vimos os zeros da função, que são as raízes, né? E agora nós vamos ver quando a função ela é crescente e quando ela é decrescente. Então, diz aqui, ó, que a função ela é crescente quando se atribui valores para x, tá? Ou seja, aquela em que o valor de y aumenta toda vez que o x também aumenta. Então, se você atribui valores para x, vai sempre aumentar o valor de y. Isso é uma função crescente. Então, a função ela é crescente quando, para cada valor de x, aumenta o valor de y, tá bom? E quando ela é decrescente? Quando o y diminui, toda vez que o x aumenta. Então, aqui é o contrário. Se aumenta o valor de x e o valor de y vai diminuir. Nesse caso, a função é decrescente, tá ok? Nós vamos ver exercício através dos gráficos, que fica mais fácil de perceber quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Então, diz que funções são regras que ligam cada elemento do conjunto a um único elemento do outro conjunto. Em outras palavras, a definição de função é que todo elemento do conjunto X tem um correspondente no conjunto Y. Então, quando se trata de conjuntos numéricos, essas funções assemelham-se a equações que relacionam os elementos de um conjunto ao outro por meio de suas variáveis. Nesse caso, se dá valores para x e calcula-se o y. Então, nós temos a variável x e a variável y. Diz mais, ó, uma função é crescente quando, aumentando-se os valores atribuídos ao domínio, no caso, conjunto A, os valores do contradomínio ficam cada vez maiores. Caso contrário, a função é decrescente. Então, quando você aumenta o valor de x e o y aumenta, a função é crescente. Quando você aumenta o valor de x e o y diminui, ela é decrescente. Vamos ver já já através de gráfico. Para melhor compreender essa definição, ou definições, né? Veja alguns exemplos. Observe funções crescentes. Um exemplo da função crescente é a função y igual a 4x mais 5. Y igual a 4x mais 5. Então, aqui eu tenho uma função crescente. Vamos atribuir valores aqui, porque não foi dado um conjunto, vamos atribuir valores qualquer. No caso, nós pegamos aqui na tabelazinha, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, nós atribuímos esses valores, poderia ser qualquer outro, né? Para x igual a 0, quanto é o y? 4 vezes 0 é 0, sobra 5, então o y é 5. Para x igual a 1, fica 4 vezes 1, 4, mais 5,
9, está aqui, ó. Para x igual a 2, 4 vezes 2, 8. 8 mais 5, 13. Para x igual a 3, ó, 4 vezes 3, 12, mais 5, 17. Para x igual a 4, 4 vezes 4, 16, mais 5, 21. Neste caso, atribuímos valores para x, pegamos esses valores, substituímos na equação e encontramos o valor de y. E para cada valor de x, o y aumentou. Para x igual a 0, o y deu 5. Para x igual a 1, o y deu 9. Para x igual a 2, o y deu 13. Para x igual a 3, o y deu 17. Para x igual a 4, 4 vezes 4, 16, mais 5, 21. Então, aqui nós temos os valores de x atribuídos e encontramos o valor de y. Professor, se eu atribuísse valores negativos, ia dar a mesma coisa, ou seja, se você atribuísse valores negativos, o valor negativo é menor do que zero, mas você sempre encontrar valores aqui maiores. Vamos imaginar x igual a menos 1. Ficaria 4, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 mais 5 dá mais 1. Então, o x foi negativo, mas o y ficou positivo. Então, sempre que você atribuir valores para x que o y for maior, isso ela é uma função crescente. Tá ok? Não esqueçam desse detalhe. Observe que o valor de x, a cada linha, é aumentado em uma unidade. Consequentemente, realizando-se os cálculos de y a partir da função dada. Percebemos que a cada linha o valor dessa variável aumenta em 4 unidades. Tá ok? Então, você tem sempre 4 unidades a mais. Assim, quando o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Nós já falamos. Por essa razão, a função é crescente. Além disso, apenas observando o gráfico dessa função, é possível perceber que ela é crescente, pois quanto mais à direita, mais alto a reta fica. Mais à direita que ele fala é no gráfico, no eixo x. Ó. Olha o exemplo aqui. Ó. Para x igual a... Aqui tem mais de menos 1. Menos 1, eu tenho... Olha aqui, ó. Para x igual a menos 1, tem quase 5. Para x igual a 0, para x igual a 0, 5. Para x igual a 1, vai aumentando. Para x igual a 2, ela vai aumentando. Então, à medida que eu vou atribuindo valores aqui, ó, à direita, essa reta vai lá em cima, tá ok? Também é possível dizer que a função é crescente quando diminuindo-se os valores de x, o valor de y também diminui. Também ela é crescente. Um exemplo, ó. Pegar a equação aqui, 7y igual a 7x mais 1. Então, vai ficar, ó, ela é crescente se eu diminuir valores e o y também diminuir. Então, para x igual a 0, quanto é o y? 7 vezes 0, 0, sobra 1. Para x igual a 1, 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. E por 2 pontos passa uma reta. Se eu colocar no eixo cartesiano, eu vou ter também uma reta crescente. Como o valor de y aumenta quando aumentamos o valor de x, a função é crescente. Tá ok? Isso aqui não tenha dúvida. Observe que essa função do primeiro grau é do primeiro grau. Portanto, seu gráfico é uma reta. Por que a gente sabe que é do primeiro grau? Porque o expoente desse x é 1. Ó. Quando não tem nada aqui, é 1. Então, uma equação ou função do primeiro grau. Sempre nós vamos encontrar uma reta. Tá ok? Em uma mesma reta, é impossível haver intervalos crescentes e decrescentes. Então, ou ela é crescente ou é decrescente.
Se o intervalo, a reta for crescente, então ela será toda a sua extensão. Crescente é crescente, decrescente é decrescente. Ela não pode ser crescente ao mesmo tempo e decrescente também, né? Ou ela é crescente ou é decrescente. Isso quando temos uma reta, que nós vamos ver que se tiver uma parábola, pode acontecer uma parte crescente e outra decrescente. Nós temos aqui um exemplo lá na sequência. Dessa maneira, basta observar em dois valores de x que y aumenta para garantir que toda a reta seja crescente. Tá ok? Então, gente, a função ela é crescente quando atribuímos valores para x. À medida que aumentamos o valor de x, vai aumentar o valor de y. E decrescente, à medida que eu atribuo valores para x, o y diminui. Ou seja, o y é menor. Logo, nessa segunda situação, a função é decrescente. Vamos ver aqui novamente. Função decrescente é aquela em que o valor da variável y diminui sempre que a variável x aumenta. Um exemplo da função decrescente é a seguinte, y igual a menos 3x mais 3. Toda vez que esse coeficiente aqui é negativo, ela vai ser decrescente. Para perceber isso, observe a tabela a seguir. Então, nós temos também uma tabela dessa equação. Então, para x igual a 0, menos 3 vezes 0 dá 0. Para x igual a 1, fica menos 3 vezes 1, menos 3, mais 3 dá 0. Observe que vai diminuir o y, né? Para x igual a 2, 3 vezes menos 2 dá menos 6, mais 3 dá menos 3, tá bem aqui, Aumentei o x, mas diminui o y. Então, para x igual a 3, fica menos 3 vezes 3 dá menos 9, mais 3 dá menos 6. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Menos 12 mais 3 dá menos 9. Então, eu aumento o valor de x, mas o y diminui. Essa função é decrescente. Tá ok? Professor, como é que é? Veja bem, a definição de função crescente. À medida que eu atribuo valores maiores para x, eu vou ter um valor de y maior. Nessa situação, ela é crescente. Mas se eu atribuir valores maiores e o y for menor, ela é decrescente. O exemplo é aqui, Nós atribuímos valores aqui, 0, 1, 2, 3 e 4. O 1 é maior que 2, o 2 é maior que 1, o 3 é maior que 2 e o 4 é maior que 3. Mas o y, olha o que aconteceu. 3 é maior que 0, 0 é maior que menos 3 é maior que menos 6 e menos 6 é maior que menos 9. À medida que eu aumento o número aqui com um sinal negativo, vai sempre sendo menor que o anterior, tá ok? E nessa situação, a função é decrescente. Deu para entender, gente? Não esqueçam desse detalhe. Vamos ver o gráfico de uma função decrescente. Observe que cada vez que o valor de x aumenta uma unidade, o valor de y diminui 3 unidades. Dessa maneira, essa função é decrescente. Além de observar os valores na tabela, também é possível definir se a função do primeiro grau é crescente ou decrescente, a partir da análise do seu gráfico. Observe o gráfico decrescente. O gráfico decrescente, ele vai partir ao contrário do anterior. O anterior partia do segundo quadrante em direção ao primeiro. Esse agora parte do quarto em direção ao segundo. Observe que esta reta está em rota contrária à da função crescente, tá ok? A função crescente vai do terceiro quadrante
terceiro, segundo, primeiro. Terceiro, segundo, primeiro. Agora, a decrescente vai do quarto, primeiro, segundo. Tá ok? Professor, se estiver bem aqui assim, ó, também parte do quarto. Ó, quarto, terceiro, segundo. A inclinação dessa reta é contrária à da função crescente. Tá ok? Então, exemplo. Outro exemplo, mostre que a função y igual a menos x é decrescente. Ora, esse coeficiente é negativo, ela vai ser decrescente. Para tanto, basta mostrar que aumentando-se o valor de x, o valor de y diminui. Escolheremos para isso os valores de x igual a 0 e x igual a 1. O 1 não é maior que 0? É. Então, se eu pego o 0 e substituo, para x igual a 0, o y é 0. Para x igual a 1, quanto vai ser o y? Vai ser, eu boto o 1 aqui, mas tem um menos antes, então fica menos 1. Então, nesse caso, ela é uma função decrescente. Aí diz, ó, uma observação, observe que aumentando-se uma unidade no valor de x, o valor de y cai uma unidade. Logo, a função é decrescente. E assim, gente, nós vimos quando a função é crescente e quando a função é decrescente. Ela é crescente quando eu atribuo valores de x e o valor de y aumenta. Nesse caso, ela é crescente. Mas se eu atribuo o valor de x e o y diminui, logo ela é decrescente. Então, para finalizar aqui, nós vamos botar aquela boa sorte, fique em casa. Tá ok? Então, gente, o que nós falamos agora? A função, ela é crescente ou, nós falamos da função crescente ou decrescente. Quando que ela é crescente? Quando, para cada valor que a gente atribui, o valor de x for maior, ela vai ser crescente. E quando ela é decrescente? Quando para cada valor de x que se atribui, o valor de y é menor. Então, nós vamos encerrar por aqui e logo, logo a gente volta com a segunda aula, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.